Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Ponto de Ebulição, podcast do Quintessa. Eu sou a Ana, sócia e co-CEO do Quintessa, aceleradora de impacto, onde eu me dedico há mais de 11 anos. Hoje a gente vai falar sobre o potencial do capital filantrópico ser multiplicado através do desenvolvimento de negócios de impacto e da atração do capital comercial. Eu tenho aqui dois grandes convidados. Então tá comigo a Beatriz Johan Peter, diretora do Instituto Familiar Elda Gerdau e consultora associada da Cambridge Family Enterprise, e o Jorge Júnior, fundador e CEO da Trampay, um negócio de impacto que funciona como uma plataforma de benefícios para entregadores e motoristas de aplicativo. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui. Um prazerzaço, Ana. Prazerzaço. Receber sempre e falar com Quintessa pra gente é o maior prazer. Boa. Bom, antes de começar, eu queria convidar vocês a contarem um pouco o que o Instituto e a Trampay fazem, para dar um pouco de contexto, e também fiquem à vontade para se apresentar e contar um pouco de quem vocês são. Do meu lado, sou filho de uma mãe professora, um pai entregador, nasci em Recife, morei muitos anos em Brasília e agora como uma startup, né, que começa, para não fugir muito do padrão, tá agora em São Paulo. Aqui, para a gente foi um grande momento, a Trampay, né, uma fintech para trabalhadores informais, para entregadores, motoristas de aplicativo. A gente entendeu com eles, né, uma grande dificuldade. A gente aqui no Brasil tem, né, se você ganha mais de R$3.500, você faz parte dos 10% mais ricos. Tem toda uma camada da população que não é atendida, que nunca conseguiu nem passar pela porta do banco. E nossa missão foi, né, particularmente, assim, tanto com a experiência do meu pai, mas principalmente todo mundo lá na Trampay, a gente crê muito em abrir a porta mesmo para as pessoas, né, do banco, para que as pessoas possam entrar e se sentir incluídas no sistema financeiro. Essa é a nossa principal vontade agora. Bom, queria me apresentar, então, como membro da família Gerdau e Johan Peter. A gente, então, fundou esse instituto, o Instituto Elda Gerdau, que leva o nome da minha avó e que vem atuando fortemente focado em investimento de impacto. A minha trajetória anterior, eu sou formada em arquitetura, atuei como arquiteta, acabei migrando para a área de governança familiar, junto da minha família, e depois no Instituto Gerdau, onde eu tive uma atuação forte na área de filantropia, de responsabilidade social corporativa, e acabamos migrando aí como família para uma outra organização, e realmente super contentes de poder fomentar essa área de investimento de impacto, que é algo novo no mundo e principalmente no Brasil, e é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com a Quintessa, que nos ensinou, nos abriu alguns caminhos e nos oportunizou esses projetos que a gente acelerou, como é o caso da Trampay aqui. Boa. Bom, nos dois primeiros episódios a gente falou um pouco mais de conceitos sobre o que é Venture Philanthropy, o que é Blended Finance. E o episódio de hoje é para tangibilizar exemplos reais. Falar, bom, legal, mas como que isso pode se dar na prática? Então, a ideia é a gente explorar hoje o que a gente viveu juntos da jornada do Venture Philanthropy. E para introduzir quem está ouvindo a gente, né, foi uma jornada que a gente fez em 2021, onde a gente, junto ao Instituto Elda Gerdau e outras famílias, a gente acelerou 5 negócios de impacto. Muito num olhar, e aí vocês vão poder contar melhor do que eu até, mas muito na nossa tese de gerar impacto na ponta, seja pelo fato de desenvolver o ecossistema, né, ajudando empreendedores no estágio ali inicial, seja gerando impacto na ponta por meio da atividade dos negócios, trazer esse aprendizado prático e vivencial para as famílias e também formar pipeline potencial para investimento, que a gente vai mergulhar um pouco mais sobre isso, né? Os diferentes bolsos possíveis e espectro de capital. E aí, Bê, eu queria entrar um pouco com você, assim, nesse panorama, né, dentro da jornada. Tem um relatório chama INEO, de 2020, que eu acho que é bem legal, que ele traz alguns dados aqui que eu vou ler pra gente, que ele mostra que as famílias empresárias têm se mostrado cada vez mais engajadas nas temáticas de filantropia, ESG e investimento de impacto. Olhando muito por movimento do mercado e agora as novas gerações entrando, né, na liderança. E o dado que eles trazem é que 47% das famílias entrevistadas pretendem alocar entre 1% e 10% do seu portfólio em investimentos de impacto e 12% pretende alocar de 11% a 50%. Então,
fora os detalhes da história, tem esse movimento de alocação, né, de mais recursos dentro da temática de investimento de impacto. E eu queria que você contasse um pouco, né, da motivação que vocês tiveram dentro da família, né, de por que, por que fazer parte da jornada de Venture Philanthropy, por que olhar para investimento de impacto dentro do Instituto e também como isso compõe dentro de toda a atuação do Instituto. E aí que eu vou fazer o parênteses, que acho que é legal também de você comentar. Muitas vezes quando a gente fala do assunto, e isso até apareceu já nos outros episódios, a gente tem o vício de pensar de que é uma coisa ou outra, né? Então, mas agora é ruim a filantropia tradicional, mas agora então é ruim, só pode fazer investimento de impacto. E a gente vai muito na lógica de que não é ou é e, né? Então, por isso também é legal você mostrar o todo, assim, do portfólio para entender como tem várias atuações possíveis, né? Que compõem ali o objetivo maior. Legal. Bom, acho que primeiro, assim, esses 3 pilares de atuação, eu uso muito essa ideia, né, de o que a gente quer como filântropos, né, como família que quer ter uma ação de give back, ou até através da sua atuação na empresa, né, o ESG também é uma outra atuação, ou através de um pilar de impacto, né, o que a gente faz com os ativos financeiros dentro daquele espectro, qual é a escolha que a gente faz, enfim, mas a gente pode estar abordando isso mais adiante. Eu acho que vale aqui considerar, a gente tem uma atuação histórica na área de filantropia e a gente continua tendo algumas ações, né? A gente acha que realmente tem uma parte que é mais assistencial e que a gente precisa continuar dando conta, principalmente nas nossas comunidades vizinhas. No nosso caso, a gente está bastante em Porto Alegre, mas tem um novo caminho aí, que foi que a gente, enquanto Instituto Helda, começou a enxergar, que é a oportunidade de também atuar tanto através do nosso fundo. Então a gente começou a olhar para que investimentos que fundos a gente poderia apoiar, e a gente começou a perceber que esses fundos estavam com dificuldades de encontrar negócios que deem retorno e gerem impacto. Fundos de investimento de impacto. Fundos de investimento de impacto. Legal. E aí nós começamos a entender que a nossa filantropia, o nosso recurso, que é o rendimento do nosso fundo, né? Então, assim, a gente tem um fundo que 20% está voltado em impacto, os outros 80% geram rendimentos para a nossa filantropia. E aí a gente começou a entender também que esse rendimento que é para a nossa filantropia também pode estar fomentando este ecossistema de impacto, né? E aí que surgiu essa ideia de realmente entrar no Venture Philanthropy, né? É usar recursos filantrópicos para fomentar, né, para gerar pipeline, como vocês sempre dizem na Quintessa, para ter mais negócios de impacto que o mercado de outros tipos de capitais também possam olhar, né? Então, legal. Acho que é um pouco por aí. E aí, dentro da jornada ali, realmente surgiu uma oportunidade. A gente começou até a trabalhar de forma mais independente, né, com a Quintessa, mas surgiu a oportunidade ali, através do ICE, de envolver outras famílias e fazer outros investimentos. E aí também foi uma maneira da gente poder compartilhar o que a gente estava fazendo com outros, né? Porque também é mostrar o caminho para outros, é atrair outros investidores, outros ativos. E a grande intenção, eu acho que, enfim, é aumentar esse montante, né? A gente vem há tantos anos com um montante de filantropia mais ou menos estagnados. Como é que a gente atrai outros tipos de capital, né? Então, é a filantropia fomentando a possibilidade de outros tipos de capitais poderem também estar gerando impacto socioambiental. Legal. Tem um aspecto que eu queria te ouvir mais, que é dentro dessa tese de ser uma jornada vivencial, que muitas vezes é também aquela coisa, toma aqui meu dinheiro, boa sorte, tchau, até algum dia, né? E ali o desenho era, não, vem aqui, a gente faz as bancas da seleção junto, vamos discutir qual que é o foco do Instituto. Vocês conheceu o Jorge antes, né, do Jorge entrar no programa, e depois todo o acompanhamento no durante. Estou bem curiosa assim, de te ouvir um pouco como foi a experiência e também qual que é esse potencial de transformação um pouco de mentalidade ou da visão também que você sentiu dentro das 4 diretoras, talvez ali que estavam mais perto assim, do programa.
Eu acho que a possibilidade de uma vivência mais mão na massa, assim, pra gente que estava iniciando uma atuação nesse sentido, né, e envolver, eu sou também muito mais envolvida no tema do que as demais diretoras, nós somos 4 primas, e elas não são tão atuantes, né, eu tenho uma atuação também profissional na área, então me facilita todo esse entendimento, mas para nós 4, esse acompanhamento dessas acelerações foi super importante, né? Porque entender realmente quais são as dores, aonde que a gente pode estar contribuindo, né? O impacto que vai gerar para esses empreendedores poderem atravessar esses desafios do Vale da Morte, vamos dizer, né? E conseguirem... Jorge sabe bem, vai poder contar dessas dores todas, né? Então, realmente ali, a gente poder estar sentindo e acompanhando e vendo esse passo a passo é muito legal. A gente até agora pode apoiar outros sem ter que acompanhar talvez tão de perto, né? Ou não todas estarem acompanhando tão de perto, uma mais, outra menos, mas esse primeiro momento, assim, acho que foi super importante para a gente realmente entender o que a gente estava fazendo, né? E eu acredito que os empreendedores também se beneficiam, né? Acho que o Jorge também pode falar um pouco, assim, do quanto deve ser interessante também saber que quem está ali colocando o recurso também está torcendo, está querendo, né? Está apoiando, está tentando contribuir de alguma forma, né? A minha família tem uma tradição toda de gestão, né? Meu pai sempre foi uma pessoa super defensora da gestão, então, assim, a gente sempre quis levar a gestão para organizações sociais e aí a gente poder apoiar empreendedores, startups de impacto socioambiental também com gestão e ajudar nesses desafios é muito legal, tem muito a ver com os nossos valores. Muito bom. Que é isso, né? Além do recurso em si, tem toda uma rede de relacionamento, tem toda uma expertise, um conhecimento, né? Experiência de outros ambientes também. E é bem real o que você está falando, até fico imaginando quem está ouvindo, se nunca trabalhou de perto com o empreendedor, deve estar assim, Vale da Morte? O que é isso? É um lugar, então é isso, né? Ele existe, tá, gente? É real. Só vendo, ouvindo as histórias lá, agora eu entendi, isso é um negócio maduro, isso é um negócio inicial, mas ótimo te ouvir disso. Bom, Jorge, agora vamos mergulhar, né, na experiência da Trampey, porque, de fato, os empreendedores como você são os protagonistas por trás de toda a jornada, né? Eu queria te pedir para contar um pouco, assim, né? Como que era a Trampey antes e depois do programa? O que de fato mudou? E eu acho que também é legal eu vou trazer, e acho que eu gosto um pouco de fazer a voz de algumas falas céticas que eu ouço no dia a dia. E é legal a gente colocá-las na mesa para vocês também explorarem elas, assim. E tem 2 que muitas vezes eu ouço quando a gente conta do programa. O primeiro é, mas quem disse que foi o efeito da aceleração? Esse empreendedora também estava por aí, participando de outros prêmios, de outras coisas, ou quem disse que já não chegaria nesse lugar sem aceleração. E a outra fala também que muitas vezes eu ouço é de falar, poxa, legal o apoio não financeiro, legal a gestão, mas será que não era melhor ter botado direto uma grana no negócio? Não era melhor já ter investido, dado uma dívida, já ter feito um investimento direto no negócio? Então, eu queria te trazer essas falas também para você poder comentar um pouco pela sua ótica, assim, elas e o quanto que faz sentido ou não. Claro que elas têm um viés, como eu falei agora, um pouco antes do ou, né? Tem que ser isso ou aquilo. E muitas vezes isso não é também a verdade. Mas queria que você comentasse um pouco dessa vivência que vocês tiveram. Assim, pra gente, eu tava lembrando aqui muito o dia até que a gente recebeu assim, tem uma oportunidade da gente poder entrar num ciclo de aceleração. E isso pra gente já foi muito uau, assim, do lugar de onde eu venho, de como é que a gente tocava as coisas, que era no famoso feeling, né? Então você acha muito claramente uma dor e nada mais, né? Empreender no final do dia é resolver problema. Então a gente como é que a gente consegue resolver e resolver bem? Mas ainda precisavam de outros ativos nessa equação toda. Precisava da gestão, precisava justamente da inteligência de negócio, a gente poder entender mais de como é que a gente poderia assistir bem, trazer um negócio sustentável. Então, primeiro só fazendo uma fala, assim, que no dia eu estava assim, passeando com a minha cachorrinha. E aí me ligaram e falei, poxa, se a gente tivesse a oportunidade de participar de um programa desse, para a gente ia ser muito importante, muito mesmo. Ia trazer para a gente uma outra perspectiva. A Quintessa tem isso também, né? Então, assim, de todos os programas que a gente já passou,
ela traz uma pessoa para dentro da organização, que convive ali com os nossos problemas. Então, assim, todos os desafios são a gente compartilha tanto que é o mesmo sentimento. E até chega nos filantropos, né? Então, isso chega até quando a gente vai compartilhar os resultados e dizer, olha, a gente está passando por isso e por isso e por isso, a gente conseguiu avançar aqui e aqui, e a gente vê o feedback de vocês também. Então, assim, cara, vocês não acham que era melhor por aqui? Vocês não consideram também que é importante fazer, por exemplo, X, Y, Z? E esses conselhos para a gente durante a jornada também foi super relevante. Contando um pouco também o que foi Trampei antes, a gente tinha um problema muito claro, justamente, né, todos esses gig workers que a gente chama, né, que são esses trabalhadores informais, como eu comentei aqui também, deles não terem acesso a, além de toda uma dificuldade que eles têm na rua, né, de insalubridade, de não ter, sei lá, um copo d'água, um banheiro na rua, né, enquanto eles, né, estão trabalhando de várias horas no trabalho também, enfim, são uma série de desafios que a gente já conhece e vê na rua, né? Basta que a gente caminhe. Mas a gente entendeu que o principal desafio deles definitivamente era a renda. E aí isso também foi uma validação que a gente foi passando ali junto. Então, quando a gente entende essa semente, esse ativo e fala, cara, e agora? Como é que eu faço para poder cobrir essa necessidade? Foi a hora que a Quintessa, que a gente teve a oportunidade de entrar no programa. E assim, compartilhar com vocês, e aí foi, né, na figura do gestor também, que foi alocado na Trampei, a gente compartilhando muito com ele. E se realmente tivesse que ser necessário criar um banco para poder assistir as pessoas nessa dificuldade que elas têm todos os dias, assim a gente iria fazer. Então, a gente foi buscando todos os ativos por meio da aceleração. Foi, eu acho que a parte mais difícil do negócio, a gente falou aqui de Vale da Morte, a parte mais difícil, sem sombra de dúvida, é quando você vai validar mesmo. É esse primeiro momento. Então, para a gente foi importantíssimo esse primeiro momento. Esse primeiro momento, você não tem como colocar muito dinheiro no negócio, porque você vai errar. Você vai fazer porque ele não está validado. Não existe existe a perspectiva, mas não existe a comprovação. O dado ainda não está ali. A gente tem que chegar primeiramente nessa validação e aí depois sim. Eu acho que a cada tempo o seu dinheiro, né? Então, ali, naquele momento, o que a gente precisava mesmo era de inteligência de negócio. A gente precisava saber fazer, saber jogar. Não só ir para uma ideia de feeling, mas a gente precisava saber encaixar a solução. A Quintessa entra nesse momento junto com esse capital e consegue promover isso no meio de nós. Então, a gente consegue encontrar, fazer mesmo as pesquisas de mercado, fazer as perguntas certas, entender, fazer um MVP, né, que fazia sentido, e aí a gente vê transformando toda a história da Trampei. Então, se a gente pega a Trampei no extrato de 2021, meu Deus, e a gente trabalha para cá agora, depois de todo esse tempo, a nível, assim, de faturamento. Então, quando a gente olhava aquilo, eu chegava a comentar com a Carol, também, que é uma das pessoas também que estavam junto com a gente acompanhando a aceleração no programa de Venture Philanthropy, e a gente comentando com ela assim, Carol, assim, a gente estava ali 2 mil, 3 mil reais, sabe? 4 mil, 5 mil, meu Deus, uma vitória, 10 mil. E assim, muito difícil. Quando a gente acha o modelo, entende tudo isso, vira não só a perspectiva de impacto, se multiplica, mas a financeira também, né? Então, aí a gente começa a ter capacidade de contratar outras pessoas, o modelo de negócio vira, a gente sai de 2 para 500 municípios. Então, assim, tudo isso foi acompanhado muito de perto. E aí, obviamente, essa troca foi super rica mesmo. Então, para as pessoas que falam, assim, que tem que colocar dinheiro direto, eu acho que primeiro, é uma falácia, eu acho que cabe, a gente tem que ter eu acho que é a hombridade mesmo, mas eu acho que seja mais uma ideia de clareza. A gente tem que acessar mesmo os recursos. Na hora, talvez, eu mesmo ia falar, meu Deus, eu só queria uma grana para a gente poder botar aqui. Mas eu tenho certeza hoje que eu faria a escolha errada. A gente teria gastado dinheiro, e muito dinheiro, e talvez a gente poderia ter queimado vários cartuchos. A Trampei deu certo por isso, porque esse capital entrou do jeito certo, né, ensinando a gente como joga. E aí eu acredito que foi a melhor escolha mesmo. Boa. Queria te pedir para ilustrar um pouco, assim, contar o que era o modelo, o que você achava que ia ser o modelo de negócio quando a gente começou e como que é hoje o modelo de negócio.
E também contar um pouco do que você puder abrir, assim, seja de números, assim, mas também de... Eu sei que vocês passaram por outras captações depois. Então também ia pedir para você contar um pouco disso para ilustrar essa questão de os vários tipos de recurso que podem entrar em cada momento, assim, também da startup. Sobre, assim, como é que a gente entende no primeiro momento que a Trampei... eu tinha uma história, né, trabalhando muito em órgãos institucionais, promovendo benefícios para categorias, associações de classe. Então, trabalhei para advogados, para médicos, enfim, uma série de situações. Depois, eu entendo que isso a gente fez bem. A gente entende já que seria com a licença do português, né, e paulista, um putativo. E aí a gente falou, cara, vamos para cima, assim, isso aqui tem muita coisa para a gente poder trabalhar com isso aqui. E aí, a gente, enfim, quando começa a Trampei, eu resolvo sair de todos esses órgãos, deu certo e tudo mais, mas quando a gente sai desses órgãos, alguns, por exemplo, o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos começa a me procurar, 2 milhões de pessoas, e a gente só tinha a ideia. A gente quer. Eu falei, caramba, mas a gente não tem absolutamente nada. Na época, a gente fez meio que um clube de vantagem, de desconto e tudo mais. Então, para que as outras pessoas pudessem ter, a partir né, de toda a associação de classe e tudo mais, benefícios mesmo na drogaria, né, e ainda mais trabalhadores informais, dos seus mais diversos parâmetros, né, mas tivessem ali descontos até no cinema, em outras formas de acesso mesmo, e a gente tornar esse ciclo mais virtuoso. E aí quando chega, e obviamente, a gente quando entra na Trampei fala, beleza, o modelo deu super certo, vamos nessa. Quando a gente encontra, só que eu falava muito com o nosso time, né? Eu não quero que isso seja oferecido já para as pessoas que têm. Eu queria que a gente chegasse justamente nessa outra fatia que nunca teve acesso, não sabe nem o que é benefício. Eu queria chegar nessas pessoas, vamos atrás delas. E foi nessa hora que a gente chega nos entregadores. E aí o grande passo foi, a gente falou, beleza, Ctrl+C e V, pegou a receita, aplicou ali. Obviamente deu errado. Então, assim, tudo que a gente queria de benefício à época, que a gente aplicava para outras categorias, deu super errado. Se a gente replicasse para entregadores ou outros trabalhadores, até porque a necessidade é completamente diferente, né? Se a gente for entender o que as pessoas realmente estão precisando na ponta. E isso também veio de um extrato da aceleração. Então, a gente falou, cara, esse dado aqui não está batendo. Talvez as pessoas realmente estejam precisando... A gente está indo para um caminho, mas elas estão pedindo outro. Vamos mudar, e aí vem a ideia de pivotar e tudo mais, para vocês terem noção. Então, um modelo que era muito difícil de vender, e muito difícil de entregar, e quando você tem um problema de venda, é porque você não validou essa história ainda, né? Quando você hoje, a Trampei não precisa nem vender, o nosso CAC é baixíssimo, a gente nem assim, o time comercial é super enxuto, porque a gente recebe muita demanda. A gente não tem time para poder absorver todo mundo. A verdade é essa. Quando a gente chega nesse outro lado, a gente já chegou a captar mais de 6 milhões de reais com Venture Capital. Então, a gente também participou de outros programas, desde de premiações também que são super louváveis, grants também, que no caso do programa do Google, que a gente participou e ganhou. Mas, assim, são diversas formas de captação em que o negócio precisa, né, para poder acompanhar essa força toda. Imagina, tá em um município é uma coisa, tá em 500 é completamente diferente e você precisa de ter força para poder ter essa capilaridade toda. E aí hoje, assim, a gente sai de um extrato, mais de números, assim, eu sei que compartilhando, não vou compartilhar a linha, mas assim, muito mais assim de 3 dígitos para lá. Então a gente fica assim, poxa, que bom que a gente chegou. Antes era uma dificuldade, assim, sabe? Chegar os 10 mil pra gente foi uma vitória, os 50 foi, poxa, que legal. Quando chegou 100, falou, caraca, a gente tá dando certo, sabe? Agora a perspectiva é boa. Então, daí para mais, assim. Muito bom. Eu gosto dessa parte também dos números, porque tangibiliza, né? Tipo, R$1 da aceleração que virou, sei lá, quantos via nota fiscal faturando, não sei quantos via bolsa de investimento mesmo que foi aportado, empréstimo. Então, é muito também do que pra gente empolga e motiva ver, né? Esse poder de multiplicação que se dá no tempo. Ana, eu queria aproveitar e fazer também um comentário sobre essa resposta de quanto vale, né, investir realmente numa aceleração ou direto, né, no negócio, que eu acho que o Jorge ilustrou super bem, mas falando um pouco da nossa perspectiva, assim, também, eu acho legal olhar. E
eu acho que esse ponto que o Jorge levantou do quanto é relevante poder pivotar, experimentar, validar o modelo, eu acho que isso é muito importante. Eu até ficou me caindo uma ficha aqui, assim, empreendedores que têm muito acesso a recurso dos families and friends and foes, às vezes, de repente, investem muito mais num caminho errado, né? Então, também, assim, aproveitar esse recurso precisa ser muito bem aproveitado. E aí eu acho que a aceleração dá esse fôlego justamente para o empreendedor de não ter que se atirar na primeira alternativa ou de querer vender aquilo que não é o que o consumidor quer, né? Quer dizer, então, essa testagem, eu acho que esse capital filantrópico, nesse momento inicial, acho que ele é super importante, porque a gente até enxerga muito que depois outras captações virão, e a gente acreditava, mas a gente validou isso, né? Então, a gente vê, não só com a Trampei, mas com os outros, que depois de encontrar esse modelo, de pivotar e achar, as captações fluem, né? Os recursos vêm. E aí, a partir disso, começa a virar um negócio que pode ser olhado pelos fundos, que é o nosso objetivo, né? Perfeito. Então, começa a ser um negócio atrativo, começa a ser um negócio que oferece um pouco menos de risco e um pouco mais de garantia de retorno. Não só o impacto, né, no tripé de impacto, risco e retorno, começa a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Porque no momento inicial tá muito desequilibrado, né? O retorno ainda não é possível, o risco é muito alto, né? E aí fica o impacto só ali que não convence quem é investidor. Perfeito. Então, só queria fazer esse comentário, que eu acho que isso é super importante, assim, para quem está pensando em atuar nessa área. Eu vou voltar com você, Bea, para a gente mergulhar um pouco no que você estava contando, porque, de fato, é isso, né? Tem uma questão de falar, poxa, mas não são negócios de impacto, né? Eles geram impacto, mas não são negócios que podem, né, que geram receita, vendem seus produtos e serviços, que não dependem de doação. Então, por que da filantropia? Acho que você já explicou muito bem, né? Tem um momento ali de negócio que precisa de um capital mais aderente a risco e mais paciente, para que depois possam vir os outros, cada um com a sua finalidade, né? Mas tocando naquilo que eu também trouxe para o Jorge, um pouco de falas que a gente ouve no dia a dia e talvez dilemas ou, sei lá, talvez desconfianças, assim, um pouco do assunto. Uma das questões que surge é falar, poxa, mas meu bolso filantrópico para um negócio que pode distribuir dividendos? Então eu queria explorar um pouco disso com você, porque eu acho que se a gente tira a foto, é meio óbvio que o negócio não vai distribuir dividendo porque ele não tem lucro, né? Então, assim, ele tá mal faturando. Então, assim, é claro que no momento não tem esse dilema. Mas eu sei que tem gente que fica, poxa, mas e depois, no tempo, né? E claro que a gente tem vários instrumentos financeiros que podem ser usados, de grant conversível e vários outros. Mas eu queria que você explorasse um pouco disso, assim, pela sua ótica, né? O como que para vocês foi nessa decisão, não só do quero ajudar a gerar pipeline para depois poder investir. Da onde que veio essa reflexão de que quero também colocar a filantropia a serviço dessa figura dos empreendedores de negócio de impacto, vendo eles como também protagonistas e não caindo nesse dilema do pecado de talvez do lucro ou da distribuição, assim? Eu acho que vem de uma crença forte, né? Assim, de realmente acreditar como um projeto, né? Se a gente realmente quer aumentar esse pipeline, se a gente quer atrair outros tipos de capital, né? A gente realmente escolheu um pedacinho ali que a gente acredita que precisa fomentar, né? Então, olhando o espectro, vamos dizer, né? Eu acho importante o investidor saber onde ele quer estar, né? E eu até trabalho na consultoria com as famílias para que elas escolham, né? Quanto recurso elas querem colocar, por que caminho, né? Então, e até teve uma fala uma vez numa palestra, a gente estava falando, o Jorge estava até, e a gente surgiu a questão, bom, no blended, por exemplo, né? Por que alguém vai colocar um recurso filantrópico ali se o outro está tendo o retorno, né? Parece assim, meio bobo, né? Mas assim, entender que esse é o nosso papel, é fomentar,
né? Então, assim, tem uma determinada parte do nosso recurso que é para filantropia e é para isso, né? Agora, tem outra parte do nosso recurso que é para ter retorno, né? E com impacto. Também tem uma outra parte que é para ter prioritariamente retorno, né? Então, assim, dentro do Spectrum, a gente saber quanto recurso a gente quer alocar em cada uma daqueles estágios ali do espectro, e não tem certo e errado, né? Tem uma estratégia. E aí eu acho que é super importante ter um alinhamento de estratégia, né? Então, assim, que a família tenha, né, ou o instituto tenha uma estratégia clara de, bom, nosso objetivo é isso. Para isso, a gente precisa alocar uma parte mais importante de recurso de venture philanthropy, para depois uma outra parte de impacto, ou, né, no nosso caso lá, a gente tem 80% do nosso fundo está em tradicional, não está em impacto ainda, porque a gente enxerga ainda poucas opções que deem o retorno que a gente quer para ter essa filantropia. Então, assim, eu acho que é uma questão de ter uma estratégia clara de onde se quer chegar e quais são os caminhos, né? E quais são os aportes em cada um desses estágios do espectro, né? Eu acho que não vai migrar todo mundo nem para um lado, nem para o outro. Claro que a gente quer, né, que todo mundo faça pelo menos um negative screening e que migre o máximo para impacto, mas é um caminho, é uma trajetória, né? A gente também não pode esperar que o mercado financeiro todo, de repente, queira aportar em negócio de impacto. A gente não tem maturidade para isso, né? Então, acho que... Não sei se te respondi bem, Ana, mas eu acho que é uma questão, né? É um amadurecimento que o mercado está tendo, e eu acredito muito numa migração de outros recursos, né? Recursos que estavam só alocados pensando no retorno financeiro, e que cada vez mais as famílias, e aí você falou do dado, né, de quanto esses capitais estão migrando para as novas gerações, e essa nova geração começa a estar mais atenta para impacto, né? Querendo também retorno, mas não abrindo mão de um ou de outro, né? Então, eu acho que tem um caminho que está sendo trilhado, né? Uma migração de portfólios, que é o que a gente deseja, mas é uma migração lenta, difícil, né? Tem toda uma cultura, eu acho, do mercado financeiro também, né? De querer investir em ativos mais conhecidos, né? E considerar aí esses tripés de retorno, risco e impacto são um desafio para todos nós. Muito bom. Eu lembro bastante dessa fala também, porque acho que essa fala, né, mas não vai ser feito de bobo. Para mim, ele era um símbolo, né, de muito desse medo que existe, que a gente fala, puxa, será que... E eu acho que é o mesmo medo que tá por trás de falar, nossa, mas tem lucro? Será que eu tô sendo feito de bobo ou de boba aqui, dando meu recurso filantrópico? Mas eu gosto muito do que você trouxe, porque tem o outro lado da moeda, né? Se ficar todo mundo com medo de ser feito de bobo e parado, falando, só vou colocar a grana na hora que já tiver com potencial de dar retorno, talvez a gente fique todo mundo sentado por 15 anos parado, esperando essa realidade mudar, que sei lá quem que vai mudar ela, né? Então, eu também gosto também de que tem o outro lado, né? Talvez eu tenha o lado do bobo, mas tem o lado também do passivo, do, sei lá, covarde, exagerando um pouco, né? Não tô falando nesse lugar porque, pra mim, né, o que a gente fez junto, pra mim, também representa esse ato de coragem, de falar, olha... Tem muito pela frente. Eu nem sei se depois eu vou conseguir usar meu outro bolso, porque afinal o negócio não vale da morte, ele pode morrer. Ou eu posso usar meu outro bolso, mas assim também, se mudar tem risco, não mudar talvez tenha mais risco ainda, né? É uma então, essa coragem de falar, vou tentar, porque algo precisa ser feito e... Né, vou também me propor a ser esse personagem que tenta fazer algo diferente, né? É uma espécie de mecenato, né? Vamos investir nisso para que isso realmente tome um corpo e tenha relevância. Senão fica autoprofecia, né? Então, se ninguém faz, não vai mudar. E aí, tá vendo? Não tinha potencial de mudar, mas ninguém fez. Então, como que a gente destrava isso, né? Então, eu gosto muito desse olhar também, porque eu acho que o medo acaba travando, mas tem um outro lado, né? Da coragem do querer falar, bom, essa realidade não existe, mas se não for eu, quem que vai fazer ela existir também, né? E aí, bom, eu queria só, pra gente fechar esse bloco também, Jorge, te pedir pra tangibilizar um pouco, porque
acho que até um pouco no que eu tava falando agora, né? Uhum. Nem todo mundo vai se engajar nisso por querer depois usar o bolso do Venture Capital ou, né, fazer investimento de impacto. Nem todo mundo tá aí para o ecossistema de negócios de impacto. Fala, bom, que pena, se quase 70% dos negócios estão no Vale da Morte, que pena, o problema deles não me importa com o ecossistema. Mas tem gente que tá muito no olhar de falar, cara, eu quero fazer uma filantropia bem feita. Quero fazer uma filantropia que seja eficaz, que seja eficiente, usar bem esse meu tipo de recurso. E muitas vezes podem se conectar também nesse tipo de jornada por essa motivação. De falar, em vez de eu doar para essa figura, eu vou doar para a figura, né, de empreendedor de negócio de impacto, sabendo que é isso. No próprio modelo de negócio, a gente sabe que agora, mesmo sem aceleração, vocês continuam crescendo e gerando impacto por aí. Então, eu queria te pedir para tangibilizar, conta um pouco do impacto na ponta que a Trampei gera, assim, as pessoas se beneficiam, que tipo de benefício, depoimentos reais, números, porque acho que também tem essa outra motivação, né? Que às vezes você fala, bom que o Jorge tá bem, mas não é muito por ele. Eu tô interessada nas pessoas que estão sendo impactadas lá na ponta, né? Exatamente. Eu queria pedir licença, eu vou mostrar aqui para vocês um depoimento, assim, do que a gente faz enquanto isso. Mas enquanto eu abro aqui, porque eu acho que é mais legal ouvir na voz deles do que na nossa, né? Na nossa a gente já tá falando aqui todo dia, mas eu acho que nesse momento a gente tem que dar... E assim, do que a gente faz de recurso hoje, como Trampei, como impacto mesmo, é transformar a vida realmente de quem tá na ponta. Longe da gente essa vaidade de achar que a gente vai cobrir todos os problemas. Os informais no Brasil têm milhares de problemas, né? Mas pelo menos dentro desse desafio de liquidez, o desafio da necessidade que ele não tinha preocupação de, por exemplo, faltar dinheiro para gasolina, sabe? De não conseguir trabalhar por conta disso, da insegurança alimentar que ele sofre todos os dias, né? A gente chegou ali abrindo a porta do banco, mas quadruplicando o limite de crédito dele. As pessoas hoje, até numa inteligência de AI, etc., as pessoas não estão passando pelo crivo, ficou ainda mais difícil, tipo, é quase um pelo amor de Deus, deixa eu passar, sabe? E pra gente não tem esse não vai ser o filtro. O filtro, na verdade, você trabalha, você produz recurso com a sua mão, vamos nessa, vamos transformar isso, vamos fazer disso mais. Foi mais ou menos assim que a gente tem causado aqui na ponta. Deixa eu ver se sai o áudio aqui para vocês ouvirem. Glória a Deus! Se você soubesse tanto que eu tô precisando que me ajudar esse tanque de gasolina, você não tem noção. Eu tô mexendo, construindo umas coisinhas, construindo na frente da minha casa, já vai dar um fôlego. Obrigadão, viu? Só tenho que te agradecer aí, viu? Obrigado mesmo. A gente tem alguns depoimentos desses e assim, eu acho que é super legal a gente compartilhar mesmo o que no final do dia causa lá, né? Então, a gente tem desde a situação financeira, como a gente tem a questão dos pontos de apoio, que é um lugar, a gente simplesmente olhou e falou, poxa, a gente brinca, né, na Trampei que cartões Black tem sala VIP no aeroporto. Então, a gente vai construir um ponto de apoio na rua para quem não tem, sabe? Para quem trampa. E aí a gente conseguiu trazer toda uma situação para eles de vestiário, um lugar confortável para que eles pudessem estar lá. Então, esses são um pouco eu acho que a gente está fazendo como Trampei, mas principalmente é legal ver, por exemplo, a gente abrindo uma operação agora no Rio Branco, no Acre. Então, assim, como assim uma pessoa está abrindo um aplicativo agora no Acre, em Manaus, no Rio Grande do Sul, que a gente chegou muito forte agora? Como é que, cara, o que a gente está fazendo, assim, sabe? Então é muito legal ver que o alcance está para além da nossa mão, já tornou rede. E aí rede é deles se assistindo, é deles indicando para o outro. E eu acho que isso que é legal. Boa. E até para, assim, a gente ser bem didático, na ponta vocês estão dando, então, crédito, tem acesso a descontos. Conta um pouco mais, assim, que de fato chegou para eles ali. E talvez, eu não sei se vocês têm alguns dados de renda gerada também, que acho que é legal, assim, da gente ilustrar esse filme. Legal. A Trampei é uma conta digital. E aí a gente é uma conta digital ligada ao marketplace. Na conta digital, ele tanto recebe os seus salários, né, o seu repasse por aqui, quanto a gente conecta ele com benefícios. Esses benefícios vão ser desde financeiros, como também na perspectiva do marketplace, do ponto de apoio, que é, né, ali toda o que ele ganha de benefícios a partir daqui. Dentro do financeiro, a gente entendeu que o principal desafio era a liquidez. Então, a gente chega com um veículo de crédito que a gente brinca que não é nem um microcrédito, é um nanocrédito. As pessoas chegam a pedir R$20, R$25,
tem R$18. Então, assim, a necessidade deles eu preciso de um recurso, e eles ganham relativamente bem tentando entender a economia aqui, né, colocando a economia do Brasil aqui no extrato também. Eles vão ganhar uma renda média entre 2.500, 3.000, muitos chegam a 4.000. Então, você tem, em relação ao salário mínimo, eles estão, né, conseguem produzir, mas ao mesmo tempo não tem limite de crédito, não vão ter nenhum cartão de crédito, porque não passam, não tem um holerite para justificar isso, não, vão conseguir no máximo R$200, quando conseguem passar até pela AI. Então agora, com a gente quadruplicou esse limite, essas pessoas conseguiram aumentar a renda delas, então em mais de 15%, isso porque quando colocado num exemplo categórico, né, como gasolina mesmo, nas palavras deles, se eu tiro os R$20 para colocar gasolina, porque eu não tenho nem a quem pedir esse dinheiro, eu estou aplicando aqui, e isso aqui ele fala, esses 20 vai virar 300, esses 50 vai virar 500, mas se eu não tenho isso, eu não tenho nem como sair de casa hoje. Então, assim, é o famoso capital de giro mesmo, as pessoas precisam disso, né? Como a gente já tem acesso confortavelmente a partir de um cartão de crédito, etc. Mas as outras pessoas não têm, sabe? Então, eu acho que é entender o Brasilzão de meu Deus mesmo, sabe? Muito bom. Bê, eu queria voltar com você, assim, porque acho que a gente tem falado muito desse papel importante da filantropia, e acho que também está implícito aqui o papel que a gente está falando das famílias empresárias de entrarem no jogo, né? Acho que elas foram recentemente convidadas a entrar nesse jogo, e que acho que vai dessa nossa, talvez, ganho de consciência, né? Antes são os empreendedores. Não, pera, os empreendedores não só, tem as grandes empresas também. Não, pera, tem os institutos de fundações, tem o governo, tem as famílias, né? Entendendo? Tem os intermediários, desaminizadores, né? Todos os atores têm seu papel aí para a história poder mudar e dar certo. E eu queria explorar um pouco da sua experiência como consultora também no assunto. Então, o que você tem visto que é importante para as famílias na hora de estruturar a filantropia delas, e também aproveitar aqui para famílias que você não teve contato ainda, mas que podem estar ouvindo a gente, que são talvez conselhos assim que você possa dar, ou dicas do tipo, pense nesses critérios, pense nesses elementos, ou também mostrar um pouco do, não só o que você pode fazer para você se dar bem, mas o que pode ser seu papel também nesse jogo, assim. Bom, acho que super bacana explorar um pouco isso, assim, porque as oportunidades são muitas e é muito comum ver as famílias um pouco perdidas em como fazer, né? Quais são os caminhos, como se organizar. Então, eu acho, assim, primeiro um alinhamento, né? É bem importante, assim, quem vai atuar, pensar como vai se organizar em termos de governança, de onde vão vir os recursos, quais são os objetivos, né? Porque a gente vê, às vezes, as famílias, um ou outro ali impulsivamente, já querendo decidir qual é o projeto que vai atuar, que vai apoiar, né? E eu acho super importante planejar um pouco, estruturar alguns passos antes, né? Então, assim, construir esse alinhamento, por exemplo, é algo super importante para a família entender e ter uma estratégia comum, né? Depois, alguns familiares provavelmente vão executar, vão implementar, vão ter uma determinada autonomia para implementar, mas tem algo que foi construído com todos aqueles que fazem parte, né? Então, acho que essa parte de alinhamento, a gente trabalha muito lá na Cambridge, é uma especialidade da Cambridge para diversos temas e acho que é super importante, assim. Depois, olhando mais especificamente quais são as oportunidades, né, das famílias, e eu levantei um pouco desses 3 pilares que casualmente você mencionou eles na sua pergunta, e talvez porque eles são um pouco mais óbvios para quem atua, mas enxergar esse caminho, né, se a família quer ter uma organização, um instituto, uma fundação filantrópico, né, se isso faz sentido para a família, como que isso pode estar conectado, né? Cada vez mais os negócios também têm muita oportunidade de impacto positivo, né? O ESG está aí super impondo essa pauta, né? Ou quem já vem com uma trajetória de sustentabilidade, entender um pouco melhor qual pode ser o papel social da empresa, né? Que cada vez é mais valorizado pelos colaboradores, pelos clientes, consumidores,
pelos investidores, né? Então, tem uma pauta interessantíssima, assim, para quem está bastante focado no negócio, de repente a família até tem mais possibilidades de atuar através da empresa do que um recurso pequeno, filantrópico, né? Então, assim, enxergar quais são esses caminhos. E esse outro caminho que eu tenho trazido à tona, até como estou no conselho do ICE também agora, que é, né, um grande fomentador desse tema, e com a minha vivência com a Quintessa, enfim, e com esse outro universo que o Instituto Helda Gerdau me abriu também, de mostrar o quanto as famílias podem atuar através dos seus ativos financeiros, né? É incrível que a gente não parava para pensar o impacto que os nossos ativos financeiros causam, né? Eu gosto de trazer o exemplo que há mais tempo atrás, de repente surgiu aquela coisa de, bom, não vamos investir em fumo, em tabaco ou em armas, né? Assim, foi o primeiro negative screening, assim, que surgiu, mas não caiu muito a ficha, né? E hoje a gente vê, né, principalmente as novas gerações entrando aí com essa cabeça de, bom, o meu recurso está onde, né? O que eu quero financiar no mundo? Qual é o futuro que nós queremos construir, né? E aí eu acho que famílias de elite realmente têm um papel muito importante, né? Tanto nessas decisões dos seus ativos, quanto na orientação, mesmo estando mais distante, não atuando executivamente na sua empresa, mas orientando, né? Assim, colocando como um direcionador importante, ou através da filantropia, que também é super importante, mas eu enxergo a filantropia como uma pequena parte, né? O impacto total positivo de uma família empresária, um family enterprise que a gente chama, né? Ou mesmo de um indivíduo, né? Assim, ele é muito maior do que a fatia só da filantropia. Eu acho que isso mudou um pouco, né? Assim, eu fui presidente do GIF e naquela época a gente estava conversando muito sobre essa transição daquela ideia de a gente ganha dinheiro numa organização e a gente doa noutra, né? Então, os institutos e fundações corporativos tinham esse papel, tinham que ser governanças completamente separadas, né? Tinha, assim, esse conceito de duas frentes muito distintas. E cada vez mais isso está tudo muito mais permeável, né? Muito mais transversal. Então, acho super importante que as famílias pensem num alinhamento, né? Para ter uma estratégia, bom, é por aqui, é por ali, né? Porque se um indivíduo começar a atuar muito independente e o outro não entendeu bem o que isso significa, e aí isso pode não fluir muito bem. Então, assim, eu acredito muito que um alinhamento, uma construção de uma estratégia, escolher um caminho para depois definir os passos de implementação é super importante. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Muito bom. E acho que tem esse elemento que você trouxe, né, do potencial da família empresária, que, querendo ou não, o governo troca a cada 4 anos. Nas grandes empresas, a gente sempre conversa com os executivos, dá até uma sensação deles sempre amarrados, presos, sem um poder de ação, né? São poucos que você vê ali com isso. E acho que a família tem também esse poder da liberdade, né, da decisão. E aí fala assim, mas eu preciso... Tem os dados, como o Jorge falou, né? Se você ganha a partir de R$3.000, você já é a exceção da exceção. Fala assim, mas eu já pago meus impostos? Tá bom, você não precisa, mas você pode, né? Então pelo outro lado, né? Do potencial que existe também. E não por ter que, mas o poder fazer alguma coisa de muito valor. E que é isso, a gente vê... tendo nessa jornada nos últimos 2 anos vivenciado, pra gente também tem sido importante, assim, de enxergar na prática a diferença de estar com esse ator e que, no fundo, talvez tenha sido sempre muito convocado no ângulo da culpa, né? Você tá devendo, entra aqui, poxa, peraí, entra aqui porque você pode mudar muito esse jogo entrando nele, né? Tem essa outra acho que é super importante para olhar, né? Quantas oportunidades hoje, né? Porque a gente vinha daquela cultura, dessa ideia justamente, assim, um pouco de culpa, de ter que, né?
oferecer, doar, assim como, né, bom, eu fiz a minha parte, né, e acho que isso está se transformando, né, acho que isso é uma cultura de uma geração até mais velha do que eu, assim, né, e a gente enxerga e discutia muito isso ali no GIF também, o quanto esse recurso filantrópico dos institutos familiares são mais flexíveis, né, e podem, então, ajudar a inovar, a enxergar novos caminhos, né, um instituto corporativo, ele está mais vinculado às questões da empresa propriamente dita, né? Assim, que faz sentido, eles estão colocando ali um recurso que é independente, né? Mas tem alguma sinergia com a estratégia da empresa, faz todo sentido. Agora, o capital de um instituto ou fundação familiar, ele tem muito mais flexibilidade, versatilidade e realmente pode ajudar, até em políticas públicas se falava muito assim, o quanto, né, esse recurso pode fomentar, abrir caminhos, né, para depois se tornar algo, né, que venha a ser adotado, né, e que o governo possa financiar, mas isso daí precisa estar mais comprovado, né? Então, eu acho que tem um lado interessante aí. Muito bom. Acho que é ótima dupla aqui que a gente formou. A Bea traz toda a visão da estratégia, né? E o Jorge acho que dá esse banho da realidade, né? O farol vermelho, na verdade, são alguns milhares de dívida, ou tipo, o potencial do impacto na ponta. Cara, é isso, R$20, você não sai para trabalhar de casa. E acho que dentro de tudo que a gente está falando aqui, uma outra barreira também disso de conhecimento é entender que Brasil é esse, né? Sim, tem gente que passa fome, sim, tem gente que R$20 faz diferença no dia. Então, muito bom ter esse complemento, assim, de vocês dois. E aí, queria ir para a pergunta de encerramento, assim, a gente está em 2023 falando sobre tudo isso. E queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham que é o futuro desse papo de hoje? O que a gente vai estar falando lá em 2030 sobre negócios de impacto, capital filantrópico, o papel das famílias empresárias, seja qual vai ser o assunto do momento, seja o que vocês acham que vai ter acontecido até lá nesses próximos 7 anos, assim? Bom, eu sou uma otimista nesse sentido, assim, né? Eu realmente acredito, acho que a gente está evoluindo, talvez passos lentos, mas eu acho que a gente realmente vai ter uma mudança de mindset, né? Assim, eu gosto de dizer que os next gen, que a gente chama, né? Que a próxima geração, tem um chip social já, né? Então, tá muito integrado, né? Assim, eu vejo que essa coisa binária que a gente estava falando, né? De ganha dinheiro num lugar e doa no outro, ela está se extinguindo, né? Cada vez está tudo mais integrado. Então, eu enxergo que realmente os negócios, os empreendedores vão ser cada vez mais empreendedores de impacto socioambiental, né? Eu acho que esse é um caminho, empreendedores pequenos ou as grandes empresas também estão sendo demandadas nos seus compromissos, né? Toda a agenda de ESG aí, ou a gente também vê Open Innovation, eu acho que tem um caminho enorme também para as empresas também estarem se integrando melhor com pequenos empreendedores, né? E tanto aprendendo, se renovando, né? No seu mindset, no seu entendimento, quanto realmente fomentando ali outras formas de interagir com mercados menores, com a base da pirâmide, que eu acho que ainda tem um mercado gigantesco de consumo pouco explorado, né? Então, eu vejo muitas oportunidades, sem dúvida, com muitos desafios, mas realmente eu acredito que o empreendedorismo é um bom caminho assim para enfrentar esses desafios, né? São estruturas mais dinâmicas, mais enxutas, né, do que um governo pesado que vai prover, né, todas as necessidades. É claro que saúde e educação a gente precisa, né, desta base, são montantes muito relevantes, mas eu sou uma otimista, eu acho que a gente cada vez vai estar mais integrado também nos 3 setores, primeiro, segundo, terceiro setor, aí, com algumas dinâmicas, sociedade civil também crescendo, evoluindo, né? Acho que também tem movimentos pendulares, né? Mas sou uma otimista, acho que a gente vai gerar menos impactos negativos e maior inclusão social. Eu realmente acredito.
Muito bom. Eu vou com a Bea, assim, eu acho que o que a gente está vivendo aqui nesse momento já é um pouco da visão do que eu acho que vai acontecer um pouco mais à frente, com mais naturalidade. Eu acho que esse chip social que vem nas outras famílias são muito... nesse Next Gen, né? Ele é muito forte. Eu vejo pelas minhas primas, enfim, as pessoas que estão mais novas, assim, na outra geração, e as pessoas não têm mais um problema, sei lá, com vários outros temas que eram mega tabus, assim, na sociedade, e que eles, assim, já avançaram disso. Tá, qual é a próxima pauta? Né? Isso aqui a gente já discutiu, já viu que a gente não precisa nem estar falando disso. Eu entendo, assim, 2030, né, numa ideia assim, mais a longo prazo, que a gente conseguiu diminuir distâncias. Então, assim, essa mesa aqui hoje, na minha percepção, é isso. Né? Então, eu acho que isso tangibiliza um pouco do que a gente já está fazendo aqui. Eu creio que 2030 a gente vai ter ainda mais trocas. Essa aproximação realmente dos setores já é uma coisa só, né? Por exemplo, o capital do empreendedorismo é problema, né? O ativo dele é a tese, o que ele está em cima? Ele está em cima de algum problema, né? E o problema, à medida que ele é mais crônico nesse sentido, seja principalmente aquelas pessoas que mais precisam que sejam resolvidos, esses problemas precisam ser assistidos agora, entendeu? Como já estão sendo, pessoas muito sendo levantadas ali, né? Então, como eu fui, como outros amigos meus foram também, mas agora a gente vê todo um Next Gen também nesse outro lado, assim, as pessoas muito integradas com essa cabeça, seja onde for, seja onde nasceram, o acesso à informação ficou muito mais fácil, né? Então a gente não tem toda aquela dificuldade das pessoas conseguirem entender. Eu estava discutindo outro dia sobre AI também, e a gente falando assim, cara, eu acho que essa mudança da AI trazendo para a nossa realidade também um pouco, só para também dar um corpo, que vai estar super forte, as pessoas, é como se fosse o latim, sabe? Antes, pouquíssimas pessoas programavam. Quando veio uma prensa de Gutenberg da vida, as pessoas passaram a ler. Democratizou toda uma revolução, né? E as pessoas passaram a ter acesso a conhecimento. Agora, com a AI, vai ser uma outra revolução nesse sentido. As pessoas agora não precisavam necessariamente saber programar. Já vai vir programado, a gente vai só ditar o que eles precisam estar fazendo. E eu creio assim, né, que as pessoas que vão vir, seja de qual setor, elas vão estar se encontrando, a gente se encontra, na minha percepção, nos problemas. Então, é quando tem uma afinidade da Bea sair exatamente de toda a perspectiva do Instituto e falar, cara, tem uma situação assim que me incomoda, que eu acho que a gente poderia trabalhar em cima, assim como a Ana e assim como eu. Então, a gente se encontrou aqui justamente pela necessidade, né? pela intencionalidade e por essa afinidade de querer resolver. Então, eu acho que isso vai estar mais fluido e eu acredito assim, absolutamente no otimista também que eu sou, que a gente vai conseguir realmente reduzir mais barreiras, vai estar muito mais próximo. Muito bom. Gente, obrigada de verdade de estarem aqui compartilhando experiências, aprendizados e reflexões de vocês. Acho que o Jorge mencionou lá atrás o podcast, que eu lembro bem, foi um podcast que eu participei como empreendedora, né? Contando da vivência no Quintesse e da Bea também, a gente se conheceu também nesse contexto, né? De evento, de aprendendo juntas ali, né? E trocando experiências. Mas também queria aproveitar para não só agradecer hoje, mas agradecer a vocês dois de terem acreditado lá em 2021. Eu acho que, assim, estou muito feliz mesmo da gente estar aqui hoje contando os resultados, celebrando conquistas, falando de números, falando que de fato deu certo, como você falou, né? Deu certo, a gente achava que poderia isso acontecer e de fato aconteceu, mas também queria agradecer vocês dois, foram grandes parceiros aí nessa história da gente apostar juntos lá atrás, assim, para agora poder colher os frutos. É isso, obrigada. Obrigada a quem ouviu a gente também. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Obrigado a vocês. Legal. Um beijo. O roteiro dos episódios foi feito pela Paula Caione, com a minha contribuição. E a edição e a gravação foi feita pela Wen Produtora.